A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos na liturgia, da fé que expressamos na oração diária e da fé que vivemos por meio de nossas ações e de nosso testemunho. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir, Google Podcasts, Spotify e outras, para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 3, o terceiro dia do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ouvir hoje os capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo Marcos e também o Salmo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Passaram então à outra margem do mar, à região dos Gerazenos. Assim que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, conjuro-te, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: Espírito impuro, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse da região. Ora, havia ali uma grande manada de porcos que pastava na montanha. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu e eles saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada, uns 2.000 porcos, precipitou-se pelo despenhadeiro e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a notícia na cidade e no campo. E muitos foram ver o que havia acontecido.
Chegaram junto a Jesus e viram o possesso, aquele que tivera a legião, sentado, vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contavam-lhe o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então puseram-se a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que estivera possesso pediu para ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como te mostrou misericórdia. O homem foi embora e começou a proclamar na Decápole tudo quanto Jesus lhe fizera, e todos ficavam admirados. Depois de passar novamente para outra margem, Jesus estava junto do mar e uma grande multidão ajuntou-se em torno dele. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicava-lhe insistentemente: Minha filhinha está prestes a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, entrou na multidão e por detrás tocou no seu manto, pois pensava: Se eu conseguir tocar em suas vestes, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu no corpo que estava curada de seu mal. Percebendo que uma força saíra dele, Jesus logo se voltou no meio da multidão e perguntou: Quem tocou minhas vestes? Seus discípulos disseram: Tu vês essa multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Ele olhava em redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus então disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de teu mal. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Ao ouvir a notícia, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, crê somente. Ele não deixou que alguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: Por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E zombavam dele. Então afastou a multidão e levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. Entrou no lugar onde estava a menina. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talitá cum, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois já tinha 12 anos de idade. E logo ficaram fora de si de tão assombrados. Jesus, porém, recomendou-lhes com insistência que ninguém soubesse do fato e mandou que dessem de comer à menina. Capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficavam admirados ao ouvi-lo e diziam: De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus então dizia-lhes:
Um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não conseguia fazer ali nenhum milagre, apenas curou a uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. E Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, eles começaram a anunciar, a fim de que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornara muito conhecido. Comentava-se que João Batista ressuscitara dos mortos e que por isso essas forças milagrosas atuam nele. Outros, porém, diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como um dos profetas. Ao ouvir tudo isso, porém, Herodes dizia: esse João, a quem mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual tinha se ajuntado. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o hostilizava e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Cada vez que o ouvia, ficava desconcertado, mas gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes de sua corte, aos chefes militares e aos grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E até jurou: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa ao rei, a moça pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco trazer a cabeça de João. Ele foi e cortou-lhe a cabeça na prisão, trouxe-a num prato e a deu à moça, que a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram, levaram o corpo e o puseram num túmulo. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde, vós sozinhos, para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente indo e vindo que nem sequer encontravam tempo para comer. Foram então sozinhos de barco para um lugar deserto. Muitos os viram partir e, reconhecendo-os, correram à frente a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: vós mesmos dai-lhes
mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles se informaram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Repartiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços de pães recolheram ainda 12 cestos cheios e o que restara dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem à frente, para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedi-los, retirou-se à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, na 4ª vigília da noite, foi até eles andando sobre o mar. Queria passar diante deles, mas os discípulos, ao vê-lo andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos ouviram e ficaram apavorados. Ele, no entanto, logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Após a travessia, aportaram em Genezaré e atracaram. Logo que eles desceram do barco, os habitantes reconheceram Jesus. Percorriam toda a região e começaram a levar nas macas os que estavam doentes para o lugar onde ouviam dizer que Jesus estava. E em toda a parte onde chegava, povoados, cidades ou campos, traziam os enfermos para as praças e suplicavam a Jesus para que pudessem ao menos tocar a borla de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados. Salmo 4. Ao maestro do coro com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Quando o invoquei, atendeu meu Deus da minha justiça, na tribulação me aliviaste. Compadece-te de mim, escuta a minha oração. Filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Para que amais a vaidade e procurais a mentira? Ficai sabendo, o Senhor tornou maravilhoso o seu consagrado. O Senhor me escutará quando eu o invocar. Na vossa ira não pequeis, falai em vossos corações, em vossos aposentos, e acalmai-vos. Oferecei um sacrifício justo e esperai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará a felicidade? Levanta como um sinal sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Concedeste mais alegria ao meu coração do que quando eles têm fartura de trigo e vinho. Em paz, logo que me deito, adormeço, porque só tu, Senhor, me confirmas na esperança. Meu irmão, minha irmã, sou o Padre Tiago Engenchac, Padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nesta nossa jornada, meditando, refletindo o Evangelho de São Marcos, chegamos aos capítulos 5 e 6 deste Evangelho, deste anúncio da Boa Nova. E quando meditamos este capítulo 5 de São Marcos, precisamos recordar um pouquinho um salmo, lá no Antigo Testamento, o Salmo 4, onde a uma certa altura o salmista diz: sabei que o Senhor fez maravilhas em favor de seu amigo.
E é justamente estas maravilhas que nós encontramos neste capítulo 5, a começar pelo encontro entre Jesus e aquele homem que por tantos anos estava dominado por aquele espírito mau. Aquele homem há anos morava no meio dos túmulos, num cemitério, e quando encontra-se com Jesus, eis que este espírito mau grita: "Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes." Mas vemos que Jesus não dá muita atenção a este espírito maligno, simplesmente o afasta daquele homem, simplesmente o expulsa dali, permitindo que aqueles espíritos impuros, eles haviam se identificado como legião, fossem para a manada de porcos, e a manada de porcos morre toda ela quando cai no rio e se afogam todos os porcos. Assim, Jesus mostra mais uma vez por que ele veio. Ele, como o Evangelho encarnado, como a Boa Nova, veio para destruir o maligno, tirar o maligno das nossas vidas. Ele faz maravilhas e aqui está uma das maravilhas que ele faz por nós, como dizia o Salmo 4. Depois disso, vemos Jesus mais uma vez se aproximando de algumas pessoas, curando algumas pessoas. Jairo, aquele chefe da sinagoga, busca Jesus porque a sua filha está morrendo, e quando Jesus está indo para a casa de Jairo, eis que uma mulher com hemorragia toca em Jesus, conseguiu ser curada. Jesus percebe, inclusive procura ver quem o tocou. Para os discípulos isso parece um pouco estranho, porque eram tantas as pessoas que estavam ali em volta, mas para aquela mulher não, ela tinha a certeza de que se tocasse em Jesus, ela seria curada, e Jesus percebeu isso. Depois olhou para ela e falou: "Filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre da tua doença." Aquela mulher sofria com uma hemorragia e o contato com o sangue deixa as pessoas impuras, logo era uma mulher condenada a viver a vida na impureza, e Jesus a cura. Depois, na casa de Jairo, quando chega lá e todos dizem que a filha de Jairo já havia morrido, Jesus não se contenta com isso, vai até o lugar onde estava a menina, pegou na mão dela e disse: "Levanta-te, Talitá cum." E a menina se levantou e começou a andar. Mais uma das maravilhas, como já anunciava o salmista há tantos anos antes de Cristo. E depois seguimos um pouquinho no capítulo 6 ainda de São Marcos, onde vemos uma outra grande maravilha. Se Jesus veio para nos libertar do maligno, se Jesus veio para nos dar o dom da cura do corpo, mas também da alma, ele permite que os 12 também façam a mesma coisa. Isso vemos no capítulo 6. Ele chama os 12 e começa a enviá-los 2 a 2, justamente com o poder sobre os espíritos impuros, e também para que ungissem os doentes com óleo e os curassem. Uma coisa interessante deste envio dos 12 é a simplicidade que Jesus pede a cada um deles. Pede para que não leve muita coisa no caminho. O detalhe é que Jesus pede a eles que levem apenas um cajado. E o cajado serve para o sustento na caminhada, e naquele cajado está representado o próprio Cristo, que deve ser o nosso sustento. Nós também partimos em missão, nós também levamos Cristo, mas ao mesmo tempo é o Cristo quem nos sustenta. Por isso, o cajado que levamos para a missão é o próprio Cristo. E esta é uma grande maravilha, porque Jesus expulsava demônios, curava doentes há tantos anos, e depois envia os 12, e assim ao longo da história vai enviando tantos para que continuem a missão que começou com Jesus, e hoje, mais de 2000 anos depois, esta mesma missão continua na vida da igreja. Ainda dentro deste capítulo 6, nós vemos um outro milagre de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães. Eram tantas as pessoas que tentavam chegar perto de Jesus, que Jesus viu que aquela multidão parecia uma ovelha sem pastor. Jesus tem compaixão daquela multidão e pede que os 12 deem de comer aquelas pessoas. Eles ficam um pouco apavorados, onde iam encontrar comida para tanta gente, mas sabendo que pelo menos ali tinha alguns pães, alguns peixes, ali acontece o milagre da partilha. Aqueles 5 pães, 2 peixes, abençoados por Jesus, deu para alimentar toda aquela multidão. Interessante que esse é um dos milagres que aparece nos 4 evangelhos.
E no Evangelho de João, logo após este milagre, Jesus vai fazer o belíssimo discurso do pão da vida. Logo naquela partilha dos pães e dos peixes, quando Jesus alimenta a multidão, ali já estava prefigurado a outra partilha que aconteceria a partir daquela noite do cenáculo, da última ceia, onde Jesus não mais partiria pães e peixes, mas o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para o nosso alimento. Assim, Jesus, que começou a sua missão, expulsando espíritos malignos, curando os doentes, entrega esta missão aos 12 e depois à igreja, e a Ele mesmo, que nos mantém nesta missão com o seu corpo e com o seu sangue como alimento para cada um de nós. E por fim, volto mais uma vez ao Salmo 4 para encerrarmos este momento de reflexão. O Salmo 4 termina de uma forma tão bonita: em paz, logo que me deito, adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes descansar com segurança. A missão às vezes é árdua e, como vemos ainda no capítulo 6 deste Evangelho de Marcos, no meio da agitação do mar, no meio daquelas ondas, no meio da tempestade, Jesus foi até eles, acalma a tempestade, e assim também é na nossa vida. Também hoje Jesus nos envia em missão, mas tenhamos a certeza, Ele está junto conosco no barco, Ele vem para acalmar as tempestades do mundo e da nossa vida, e por fim, também nós, tendo esta confiança em Jesus, vamos poder sempre rezar com o salmista: em paz, logo que me deito, adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes descansar com segurança. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!